está de novo. Louvado seja Deus pelas minhas irmãs, meus irmãos e todos que estão aqui nesta casa cumprindo o propósito de louvar, glorificar e agradecer o nome de Deus. Amados, eu queria ser objetivo nesta manhã. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, no verso 24. Mateus 8:24 diz assim a palavra do Senhor: De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Agora abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, no verso 4. Se os irmãos tiverem dificuldade aí na procura, a gente pode se orientar por aqui, tá? Jonas capítulo 1, verso 4 diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Feche os seus olhos por um minuto, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te louvamos por tua bondade, misericórdia, pela graça que nos alcançou, por todos os grandes feitos, Pai, que tu tem realizado em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem, Pai, nos proporcionado. Reconhecemos a tua bondade, a tua misericórdia, a graça que nos alcançou. Queremos, Pai, te louvar. Pedimos também nesta hora que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai, por intermédio desta palavra que foi lida. Que o Seu Espírito possa ministrar, Deus Pai, nós outros, Senhor Deus, ainda que de maneira singular, falar a cada coração segundo as suas necessidades. Que todos que aqui estão, Senhor Deus, não venham sair da mesma forma que entraram nesta casa, mas que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, e que esta palavra conferida seja como uma semente, Senhor Deus, que venha germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Nós queremos te agradecer e te louvar, glorificar e agradecer o Teu nome nesta hora, e assim o fazemos. No nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, você que assim concorda, diga amém, e poder tomar assim. Amados, nós vamos falar nesta manhã sobre tempestade. E parece que nos últimos dias Deus nos tem dado títulos e temas que parecem ser muito próximos e peculiares, segundo a proposta daquilo que está sendo ministrado e partilhado da parte deste pregador. Mas eu quero muito crer no meu coração que tem propósitos da parte de Deus para tudo aquilo que está sendo compartilhado. Na última estada minha aqui, ou estadia, eu falei sobre tempestade, sobre os discípulos, sobre algo que aconteceu no barco. E nós tivemos uma grandíssima e belíssima oportunidade da parte de Deus de vivermos a mensagem na íntegra, porque falamos de um mar revolto, de uma tempestade, de alguém que estava vivendo um milagre, de pessoas que estavam vivendo um milagre. E a orientação que ficou na última ministração foi para que nós nos cuidássemos, para que não naufragássemos ou afundássemos, estando nós vivendo o milagre da parte de Deus. E voltando aqui para este cenário, eu gostaria, se alguém pudesse, reconfigurar a minha direção da funcionária que está voando aqui no meu esboço. Voltamos aqui. Então, o que acontece, irmãos, falando de tempestade, é um tema que às vezes nos traz algumas preocupações e inquietações, mas, irmãos, eu acho muito bacana da parte de Deus, por meio do seu Espírito, em nos revelar coisas fantásticas da parte de Deus em momentos que parecem ser muito ruins e em situações que nos parece que a adversidade está se sobrepondo à possibilidade. Que possibilidade, irmãos? Possibilidade de sempre receber algo da parte de Deus.
Então eu queria já compartilhar com os irmãos, queridos, que entenda, independente do que você esteja vivendo, independente da circunstância, independente do seu momento, ou do que está sobrevindo à sua vida, você estará sempre com a oportunidade de receber algo de Deus. Irmão, mas nos dias difíceis, eu acho principalmente nos dias difíceis, porque os dias maus nos trazem uma certa sensibilidade, uma capacidade maior de perceber as coisas, e mais, de interagir com Deus. Dia bom para estreitamento de relacionamento com Deus é o dia difícil. E a gente pode achar isso um pouco complicado, porque, irmão, como pode? O dia difícil vai ser um dia bom para se relacionar com Deus? Sim, porque muito provavelmente nesses dias nós vamos projetar a maior fé que temos. Nesses dias nós não vamos correr em outros lugares, porque nós sabemos que muitos recursos às vezes não nos valem de nada. E a gente acaba vindo para os pés do Senhor, clamando a Ele, buscando por Ele, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E isso muitas vezes acontece em situação que os nossos recursos já se esgotaram. Nós temos diversos exemplos assim na Bíblia. O paralítico estava na beira do tanque, ele estava ali há 38 anos, não tinha mais recurso, permanecia no lugar, mas a perspectiva do seu coração, imagina, 38 anos esperando um milagre da parte de Deus. E quanto tempo nós estamos esperando o nosso milagre? Ou vamos esperar ainda? O recurso tinha acabado. A mulher do fluxo de sangue, tinha 12 anos que ela tinha fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela tinha gastado todos os seus haveres, todos os seus recursos com os médicos e de nada aproveitaram, nada pôde fazer. Então, nesse momento, ela vai em direção a Jesus Cristo porque ouviu que ali iria passar. Então, ela empenha toda a sua fé. Um momento difícil, um dia mau, ela estava vivendo um tempo de calamidade em sua vida. E ainda assim, ela achou forças para ir aos pés do Senhor. Então, por mais que seja difícil, por mais que tenhamos enfrentado dificuldades, vivendo desafios, entenda, a pouca força que talvez nos reste, o pastor hoje falou ali, na oração da administração, sobre estar com pouca força em alguns momentos. Mas esse pouquinho de força que nos resta, talvez seja necessário para nos projetar para os pés do Senhor, para que assim possamos receber nosso grande milagre e o nome de Deus venha ser glorificado na nossa vida. Então, falando de diversidade, de tempestade, nós vamos ver aqui duas tempestades distintas, e eu quero compartilhar com os irmãos o título da mensagem, que é Discernindo a Tempestade. Discernindo a Tempestade. Água da aldeia, irmãos. O que acontece, irmãos? Nós vamos aprender que ao longo de toda a nossa vida, nós passaremos por muitos momentos difíceis e enfrentaremos muitas tempestades. Agora, se nós não entendermos o propósito da tempestade, é bem possível que nós não sejamos alcançados pela proposta, que nós não venhamos a viver o melhor de Deus, estando naquele ambiente e vivendo aquela história. E por isso abordei duas tempestades muito distintas. Uma tempestade é que os discípulos estavam no barco com Jesus Cristo. Estavam eles junto com Jesus, que aparentemente não, mas que seguramente sim, simboliza todo o cuidado, proteção e segurança que precisamos ter, porque não há lugar melhor nem mais seguro do que a presença de Deus. Aleluia. Podemos estar em vários lugares, em todos os lugares, e nos acharmos muito protegidos, mas entenda que nenhum lugar é tão seguro quanto a presença de Deus, que não trata só uma questão momentânea, mas trata de um tempo inteiro, contínuo, não só nesse momento presente que vivemos, mas também na eternidade, tanto sim que o que vivemos aqui é uma projeção para o futuro que viveremos na presença de Deus. Então, ter a presença de Jesus Cristo é fundamental. Vamos aprender e compartilhar ao longo aqui da mensagem que o fato de estarmos na presença de Jesus não nos livrará de viver algumas tempestades. É uma visão equivocada que muitas vezes temos acerca de que, olha, eu estou com Jesus, agora vai ficar tudo bem e nenhuma dificuldade vai surgir, nenhum mal vai sobrevir, eu não vou passar por nenhuma tribulação, por nenhum desafio. Querido, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, parece má, mas é boa. Você vai passar por dificuldade, você vai enfrentar lutas.
mas eu tenho uma palavra da parte de Deus do seu coração. Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 6, no verso 33, se não estou equivocado. Se tiver auxilia, se não for Mateus, é João, acho que é Mateus 6, 33. E ele diz o seguinte: vos digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu. E se ele venceu, irmão, nós vencemos também. Então essa dificuldade, esses ventos, essa tempestade, ela vai cumprir o propósito dela na sua vida. E qual é o propósito dessa tempestade, irmãos? Glorificar o nome de Deus. Precisamos voltar à primeira tempestade. Vamos falar acerca de um homem, o nome de Jonas, a saber, o profeta de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Jonas, o primeiro versículo, que veio sobre Jonas, filho de Amitai, a palavra do Senhor, dando a ele ordem para que ele então fosse à cidade chamada Nínive. Vá à grande cidade de Nínive e apregou-a contra ela. Entende que o apregou-a contra ela aqui vai falar sobre enfrentamento, sobre confronto acerca da realidade que Nínive vivia. E Jonas, sabendo de toda a realidade daquela atual sociedade e cultura, endureceu seu coração, porque ele considerou que aquele povo não era digno de receber o favor de Deus. Porque o apregoar contra a cidade aqui ia fazer a promoção de quê? O alcance de Deus na vida do perdido. E todo aquele que é alcançado por Deus recebe a oportunidade de salvação. Jonas considera no seu coração que eles não eram dignos de receber salvação da parte de Deus. E mais do que isso, também temeu no seu coração, porque as práticas eram terríveis que se davam naquela cidade. Os historiadores vão dizer que eles eram tão cruéis ao ponto de pegar as mulheres gestantes, abrir as suas barrigas, tirar o feto e colocar um gato dentro da barriga e costurar novamente. Esse era o perfil dos habitantes da cidade de Nínive. Nos coloquemos então no lugar de Jonas para pensar a respeito. Porque toda vez que olhamos para Jonas, a gente vê o rebelde, a gente vê alguém que estava em desobediência, que não quis, que não foi, simplesmente não obedeceu. E isso realmente é muito complicado, não obedecer à voz de Deus. Mas precisamos entender, irmãos, que muito provavelmente podemos passar por essa situação. Por quê? Porque nós somos influenciados pela atmosfera em que vivemos, pelas informações que recebemos, por tudo que ouvimos e por tudo que vemos. Então imagina você, vamos lá, uma comunidade bem conhecida em qualquer lugar, não quero citar aqui para não ter o risco de ferir, está em guerra, em pé de guerra. Os policiais fazendo incursão, está tendo operação na área. A nossa linguagem, o nosso linguajar popular, a bala está comendo, irmão. Todo mundo correndo, é gente morrendo, é notícia de bala perdida, o inocente morreu, o moço saía para trabalhar e foi morto. Aí Deus vira para você assim e diz: olha, vai lá naquela comunidade e apregou lá aquela minha palavra naquela cidade. Não levante sua mão, eu também não vou levantar a minha. Quem iria lá? Somos obedientes a Deus? Até que ponto? Mas entenda, irmãos, precisamos pacificar o nosso coração. A Bíblia fala sobre prudência. E mais, se porventura em algum momento nós sentimos medo ou temermos, que isso não seja um ponto de estagnação, mas que seja uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Lembra disso sempre, que tudo que suceder, tudo que acontecer, será um veículo para que Deus glorifique o nome dele. Com Jonas não foi diferente. A cidade de Nínive estava em direção oposta à direção que Jonas foi. Segue a Bíblia dizendo assim: dirigiu-se ele então ao porto de Jope, comprou uma passagem e tomou embarcação para Tarsis, que era direção oposta à ordem de Deus. E é curioso perceber que Jonas não era qualquer pessoa, não era desorientado nem perdido. Ele era alguém que ouvia a voz de Deus. E entenda que a ação que Jonas toma é posterior até ouvir a voz de Deus. E o que vamos decidir fazer depois de ouvir a voz de Deus, esse aqui é um desafio para nós que somos cristãos. Quem estava na EBD sabe qual o sentido e o significado da palavra, como isso surge. E o que isso vai refletir em nossas vidas, porque essa proposta é para nós que aqui estamos, para que sejamos cristãos. O que vamos fazer? Como vamos responder após ouvir a voz de Deus? Nós vamos na direção a que Ele mandou?
ou nós vamos na direção contrária? Por quê? Porque independente do cenário, se é bom, se é ruim, daquilo que meus olhos veem, que a minha mente entenda, ordem é ordem. Ordem é para ser cumprida. Mas considerar, irmãos, a humanidade que há em nós. Eu não quero pesar sobre nós, porque nós todos estamos com a mesma possibilidade de erro que ele. Uma vez que deixemos a nossa convicção, as nossas certezas tomarem força em nossa mente mais do que a fé na palavra de Deus. Por quê? Ia ficar tudo bem com ele, irmãos. E sempre vai ficar tudo bem quando Deus te chama, que você levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Sempre vai ficar bem. Você vai passar por vento, por dificuldades, você vai enfrentar lutas, vai sim, mas entenda uma coisa: o Todo-Poderoso está contigo, o Todo-Poderoso está ao seu lado, Ele que te chamou vai te capacitar, Ele está contigo e vai te fortalecer. E assim é, queridos, nós precisamos crer nisso, porque todo o mando de Deus, Ele nos dá como missão, mas nos dá essa missão como um auxiliador direto e de forma permanente. Não é alguém que vai ficar um tempinho perto de você para que você aprenda e absorva, mas é alguém que vai morar em você, que vai habitar em você. E quem é esse agente, irmãos? É o Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus Cristo nos dá como promessa. Havia uma preocupação na mente do Senhor para que nós não tivéssemos a inquietude no coração, a preocupação de acharmos que estaríamos só e não poderíamos cumprir a missão que a nós fora dada por parte de Deus. Então ele diz: o mundo não vai ver, o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Então o Espírito de Deus está dentro de nós e nos capacita a cumprir a missão pela qual o Senhor nos chamou. Isso precisa ser verdade absoluta em nossos corações. Por quê? Porque isso vai ser a chave que vai nos manter na direção da obediência, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não estou aqui porque obedeci, porque quis, porque escolhi. Estou sendo obediente. Como meu pastor, e muitos que aqui estão, nos escolheram. Nós fizemos um passeio na quinta-feira, já com o Cláudio. Ele narrou um pouco, pastor, da trajetória dele, até chegar a estar aqui. E uma coisa que o pastor já falou, que ele era alguém que não lutava, mas meio que rebatia e combatia um pouco a manifestação da fé e a congregação dos santos, por não ter conhecimento. E aí o pastor, então, por voz profética, diz: olha, você vai ser um dos melhores servos dessa casa, você vai abrir a igreja, você vai fechar a igreja. Isso aqui é a prova do poder de Deus, o homem está ali sentado. E louvado seja Deus por isso. Nós precisamos crer, irmãos, daquilo que vem da parte de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Se Deus falou a seu respeito, vai acontecer. A Bíblia diz: crede em Deus e em seus profetas e prosperareis. Aleluia. Precisa estar sendo nosso coração essa certeza. Então Jonas, então indignado, não vai na direção de Nínive, vai para Tarsis. Estamos indo na direção errada, a gente já sabe o que aconteceu. A Bíblia diz aqui, no capítulo 1, no verso 4, Deus enviou uma grande tempestade, uma violenta tempestade que assolava e açoitava o barco de maneira tal que esse barco quase naufraga, quase vai a pique. Isso para alguns podia parecer e simbolizar o fim. E é a percepção que precisamos ter acerca da tempestade. Quando a tempestade se levantar, permita que na sua mente acenda uma lâmpada acerca de buscar o propósito. Senhor, a tempestade está aqui. Eu não sei como vai ser esse negócio, nem o quanto difícil vai ser, mas me mostra o seu propósito. Me permita ver o propósito dessa tempestade, para que eu possa desfrutar na plenitude dos bens que o Senhor tem preparado, da promessa que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor quer alcançar por meio deste evento. A tempestade era um evento, ela não estava de forma permanente, mas surge a partir de um ato de rebeldia, a partir de um ato que alguém decide ir na direção contrária, a partir do momento que alguém decide desobedecer a Deus. E vamos aprender, irmãos, que em muitos momentos das nossas vidas, muitas tempestades vão se levantar por conta da desobediência. Nossa, talvez, mas entenda, os tripulantes do barco, eles não desobedeceram em nada. E talvez pessoas que estejam perto de nós, sendo desobedientes a Deus, vão trazer impactos, consequências, reflexos para nossas vidas. Deus podia ser pontual, pegar só Jonas, mas entenda, se houver necessidade, Deus vai sacudir toda a tripulação, para que aquele que está na direção errada possa voltar e ser encarregado ao caminho que o Senhor propôs.
Mas, irmãos, eu vou padecer, eu vou sofrer. Querido, entenda, se você estiver nesse movimento, nesse caminho, você será só alguém que teve a oportunidade de desfrutar desta oportunidade, porque você estava dentro do projeto, dentro do propósito, lá que Deus glorificou o nome dele. Imagina, irmão, você como alguém que está tendo a oportunidade de estar num evento onde Deus está manifestando a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Então não podemos ficar apavorados com a tempestade. É pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a compreender, ajuda-me a entender o propósito, mostra-me algo para que a minha fé seja edificada e permita-me participar disso de maneira completa. Então Jonas, ele compra a passagem e ele vai para a embarcação. E muitas vezes, irmãos, os rebeldes que promovem as grandes tempestades e tribulações vão estar colocados como Jonas, porque o mar estava bravio, o vento estava forte, o barco estava sendo açoitado, sim. E como Jonas estava? Alguém arrisca dizer? Alguém arrisca dizer como Jonas estava? A Bíblia diz: dormindo. Irmãos, na maior parte das vezes, aqueles que provocam a tempestade têm a capacidade de dormir em meio à tempestade, porque eles sempre acham que a coisa não tem nada a ver com eles. Que isso não seja pesado, irmãos, perceba, é uma oportunidade. Aproveite disso, participe, glorifique o nome de Deus. Jonas estava dormindo, e o rebelde lá dormindo, tranquilo, e o barco sendo açoitado, a tripulação desesperada. A Bíblia vai dizer que eles começaram a lançar no mar os seus objetos, as suas bagagens. E quantas vezes começamos a pegar coisas nossas e pôr fora, e jogar fora, direto ou indiretamente, dando o combustível para a tempestade, sem ter a capacidade de fazer com que ela cesse, porque se Deus começou a tempestade, é o próprio Deus que vai fazer com que ela cesse. E começamos a lançar coisas fora, por causa de quem? Ou por conta de quem? Por conta do rebelde que está dormindo, está preocupado com o que está acontecendo. Vou trazer para uma realidade muito dura, que eu vivi, tratando de irmãos em centros de reabilitação, e aquele lugar é muito abençoado, que trabalha restaurando vidas e pessoas. Mas na sua grande maioria, quando as pessoas chegam lá, já no estado de decadência, no fundo do poço, que não conseguem mais manobrar nem retornar, porque a própria família já não aguenta mais, não quer mais. Por quê? Porque eles estavam simbolizando um Jonas na vida daquela família. A família estava jogando a carga toda no mar, a sua bagagem, tudo que tinha. Por quê? Na iminência, ou lutando pela possibilidade de permanecer vivo. E Jonas dormiu. E aí entenda, irmãos, Jonas era profeta de Deus. Eu estou sim trazendo para um lado muito crítico, mas nós precisamos perceber isso. Mas considere, o ponto alto da mensagem é a tempestade. E aí tudo aquilo acontecendo, eles começam lá a clamar os seus deuses, com D minúsculo, está na Bíblia com D minúsculo. Eles começam a clamar os seus deuses. Num dado momento, então, o capitão do barco, da embarcação, ele vai e encontra com Jonas e diz: "Ó, dormiu, por que tu dormes?" Isso acontece, irmãos. Você pode ver que às vezes as pessoas promovem absurdos pesados demais a serem administrados e geridos. Tem a capacidade de relaxar e ver o circo pegando fogo, porque não tem preocupação em manter as coisas em ordem. Então o que vai acontecer? Bom, alguém resolve isso. É como alguém que faz uma dívida alta e não paga. Aí o pai vai lá e: "Não, filho, deixa que o papai vai pagar isso aqui." A filha vai lá e faz manda deixa que a mamãe vai resolver isso aqui. Faz uma outra coisa: "Não, deixa que o irmão, mano, deixa que o mano aqui, o mano vai resolver isso. Não, deixa que o João vai resolver isso. O João abastado, abençoado de Deus, enriquecido, aleluia. Ele vai entrar com providência aí por meio da mudança de Deus." Isso acontece, irmãos. Mas enquanto estivermos alimentando a tempestade, entende, ela não cessa. Vamos jogar tudo na água e a tempestade não para. A tempestade não parou. E aí, clamando a Deus, os seus deuses estranhos. Aí então o capitão diz assim: "Meu irmão, clama ao teu Deus para que porventura ele possa se compadecer de nós, se nós não venhamos a perecer." E aí então, falar com Deus é orar, é abrir-se, é conversar com Deus. O rebelde às vezes não quer nem conversar com Deus, irmãos. Você ouve Jonas orando, depois da orientação, entenda que quem deu a orientação ao Jonas para orar foi um ímpio. Olha que coisa louca. O ímpio falando para o profeta buscar Deus. Como pode isso? É o que muitas vezes as circunstâncias nos propõem. Quando as pessoas vêm até nós, sem caminhar na fé que caminhamos, pedindo
seguindo oração muitas vezes, porque creem no poder de Deus, ainda que nós estejamos seguindo essa fé. Mas entenda que a sua vida e a minha vida, uma vez que a gente se coloca nas mãos de Deus e decida obedecer, pode ser um veículo, um meio para que o nome de Deus seja glorificado, por meio daquilo que Deus vai operar. Precisamos trazer isso para os nossos corações. Jonas, endurecido, não orou a Deus. Tem muitas ocasiões, irmãos, que o rebelde prefere ir para a água do que falar com Deus. Jonas não quis falar com Deus naquele momento, mas surge com uma belíssima ideia: lança-me na água, porque sou eu a razão dessa tempestade, logo o mal vai cessar. Os homens não pensaram duas vezes. O objetivo deles era se salvar, era preservar a vida. Então, não ora, mas dá uma boa ideia. Então você vai para a água, rebelde. Pegaram Jonas, jogaram na água. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que imediatamente a tempestade cessou. A tempestade parou. O que isso quer dizer, irmãos? Isso não fala de abandonar. Isso não fala de ser severo ao extremo ou ruim demais. Isso fala de posicionar-se, tomar uma medida para que a tempestade cesse. Entenda? Pode parecer muito ruim o que fizeram. Nossa, coitado, jogaram Jonas na água. Mas, querido, aquilo foi o melhor que podia ter sido feito naquele momento. Por quê? Quando joga Jonas na água, faz com que ele torne-se extremamente dependente de Deus. Porque quando ele estava na água, não podia recorrer a ninguém, não tinha travesseiro para dormir, não tinha cama para deitar, não tinha a proteção da embarcação. Então, quando você vai para uma condição de desfavor, é o momento que você torna-se então plenamente dependente de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele foi para a água, irmãos, a tempestade cessa, o barco para, mas todos que ali estavam ouvindo o poder de Deus sendo manifesto. Deus então envia um grande peixe para que engolisse Jonas. E é curioso, irmãos, porque algumas pessoas vão pensar que foi muito duro um grande peixe engolir Jonas. Entenda que o grande peixe, ou a baleia, tem versões que mencionam, irmãos, por isso não é errado falar, tá? Na tradução, alguns grande peixe, e outros tradução baleia, tá? Então não há peso nenhum em falar baleia ou grande peixe aqui. Entenda que o grande peixe é a provisão de Deus na vida de Jonas. Por quê? No momento que ele é lançado ao mar, tem a chance de se encarrilhar, ainda não consegue, porque às vezes a gente não consegue voltar, vir na direção e tomar o caminho certo. Aí Deus se encarrega de pagar o Uber do camarada. Deus paga a passagem de volta. A Bíblia diz que Jonas, ele paga a sua passagem para pegar a embarcação e ir na direção contrária. Ele estava indo contrário à direção, à vontade de Deus, à palavra de Deus e à ordem de Deus. Ele pagou, e muitas vezes pagamos e vemos pessoas pagando altíssimo preço para ir na direção contrária. Mas o que pacifica o nosso coração, irmãos, é que independente de onde você esteja, ou eu esteja, ou os nossos estejam, seja lá quem for, quando Deus resolver trazer de volta, o próprio Deus vai pagar a passagem, o próprio Deus vai providenciar o recurso, o próprio Deus vai trazer de volta. Aleluia! Não importa o quanto ele foi rebelde, o quanto ele errou, o quanto estava na direção contrária, isso não importa mais. Agora o que vale é o quê? O movimento da parte de Deus para trazer de volta aquele que havia se perdido. Só dureza de coração, só rebeldia? Não, irmão, são as convicções que nos influenciam e vai fazer com que a gente tome decisões erradas muitas vezes em nossas vidas. E precisamos considerar isso. Deus não queria acabar com o profeta nem matá-lo porque ele havia desobedecido, não. O interesse de Deus era resgatá-lo e trazê-lo de volta, porque a Bíblia vai dizer também que o interesse do Senhor é que nenhum dos pequeninos se percam, mas que todos sejam alcançados e trazidos à presença do Senhor. E foi isso que Deus fez. Ele trouxe Jonas de volta. E Jonas então vai estar em algum lugar onde Deus o queria encontrar, e o propósito de Deus vai se cumprir. Podemos aprender então, irmãos, nessa primeira tempestade, que terão tempestades que vão se levantar para que aquele que está perdido possa voltar ao centro da vontade de Deus. E isso é bom, irmãos. Então vamos entender, a tempestade não é ruim, é uma ferramenta de Deus sendo usada para que o nome dele seja glorificado e aquele que está perdido volte à presença de Deus. Precisamos olhar agora para a segunda tempestade e lembre que o título da mensagem é Discernindo a Tempestade. A segunda tempestade se dá num evento
em que Jesus está com os seus servos, com os seus discípulos, numa embarcação, atravessando o mar. Estavam todos ali, reunidos, tendo vivido muitas experiências com Jesus Cristo, já tendo visto Ele realizar grandíssimas coisas e muitos milagres, porque pessoas tinham sido curadas, o pão havia sido multiplicado. Então já tinham visto Jesus Cristo operando sinais, prodígios e maravilhas, fazendo milagre. E entender, irmãos, que o milagre operado por Deus, ele só tem dois propósitos. O primeiro propósito é evidenciar que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Nós vamos ver em João capítulo 11, quando todo o evento está se dando, falando da morte de Lázaro aqui, as irmãs vão na direção de Jesus Cristo, quando lá estão, falam com ele: Senhor, teu servo, aquele a quem tu amas, está a padecer. Jesus então, ouvindo a informação, não vai na direção no mesmo momento, no mesmo instante. Jesus diz assim: ó, a enfermidade não é para a morte. E vai dizer mais, ele vai dizer: olha, se creres, verás a glória de Deus. E Jesus está narrando, está falando. Mas quando tudo acontece, Jesus então segura o tempo de Deus, ele se põe no tempo de Deus, ele não atrasa. As irmãs vão, Lázaro morre. Tinham um comportamento e posicionamento diferente diante de Jesus Cristo, porque Jesus já tinha estado na casa de Lázaro com Marta e Maria. Uma estava prostrada aos pés do Senhor, buscando alimentar-se e ouvir da parte de Deus aquilo que o Senhor tinha para dá-la. E Marta estava alvoroçada, afoita com seus afazeres, com tudo para fazer. Mais do que isso, o inquieto, muitas vezes, ele não fica só ele agitado, mas ele quer agitar quem está parado, porque Marta não se contentou de estar trabalhando sozinho, fazendo as coisas. E é muito necessário que se trabalhe, mas entenda, nada é mais importante do que estar aos pés do Senhor. Nada é mais importante do que estar aos pés do Senhor. Marta, muito preocupada com os afazeres, contudo, penso que ela estava tentando alcançar e agradar o coração de Deus. Percebendo que a sua irmã estava colhendo a melhor parte de Deus, o que ela faz? Senhor, não te importa que ela esteja aí, lançada aos teus pés, e eu aqui estou trabalhando? O Senhor diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, Marta. Então fique para nós também essa informação, que a melhor parte é estar nos pés do Senhor. A melhor parte é estar na presença de Deus. Ah, porque o fulano, o Bertano, se estão não sei aonde, fazendo não sei o quê, estão gozando da vida, estão vivendo grandes aventuras. Amém. Mas coisa boa é estar diante de Deus, pelo céu da terra. Coisa fantástica, maravilhosa e prazerosa, queridos, é desfrutar da presença do Senhor. Porque às vezes as pessoas estão se fazendo muitas coisas aí por fora do mundo, queridos, mas estão vazios da presença de Deus. E é isso que vai levar essa sociedade para a condição atual que estamos vivendo. Mas volta um milagre aqui de Lázaro para fazer consideração acerca do propósito do milagre. Jesus, quando vai operar o milagre de ressurreição na vida de Lázaro, antes ele faz uma oração dizendo assim: ó, Pai, faço assim, desta maneira, para que todos aqui vejam que eu sou um enviado da sua parte. Eu sou o que havia de vir, eu sou o Messias. Então o milagre tem um propósito de manifestar Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual o próprio Senhor fez. O quê? Para que ele fosse evidenciado que ele era o Cristo, o enviado de Deus, o que havia de vir. E a outra situação pela qual o milagre manifesta-se também é para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Esses são os fundamentos pelos quais o milagre ele é executado e acontece. E aí voltamos então para o cenário que Jesus estava com os discípulos no barco, estavam eles lá, naufragando. Acredito também, quando eles entraram eles no mar, aquela tempestade não estava lá, mas que surge num dado momento. O que precisamos considerar com isso é que, em algumas situações, quando estivermos na presença do Senhor, vivendo uma aparente bonança, nós estaremos vivendo a possibilidade de uma tempestade. Mas entenda isso, irmãos, a tempestade aqui não pode ser algo pesado no nosso coração e na nossa mente, em considerar que a tempestade é para matar o crente, que a tempestade é para acabar com a nossa vida, ou para levar-nos numa condição de perda, de transtorno, de aborrecimento. Não, a tempestade ela vai se tornar só um veículo para que o nome de Deus seja glorificado, uma vez que a gente entenda o propósito. Glória a Deus, a glória é dele, porque tudo por ele, aleluia, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e assim precisamos viver. Então estando eles ali. Agora é curioso, irmãos, como
um evento distinto, em tempo distinto. Vão narrar dois personagens muito distintos, porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus. E aí, há o sono da indolência, que pode levar o cidadão à morte, mas há o sono que procede de Deus, que é o sono da paz, Shalom, que transcende todo entendimento. Jesus estava pousado sobre a paz, a tempestade batendo no barco, e Ele nos convida, queridos, a desenvolvermos essa capacidade de, ainda que a circunstância diga que não, o mar está revolto, o vento está forte, a tempestade está soando no barco, mas eu preciso permanecer em paz, porque o Senhor nos deu a paz. Os discípulos não assimilaram, não entenderam isso e viveram grandes experiências com o Senhor, mas tendo vivido com Ele grandíssimas experiências, não tiveram ainda o acesso pleno ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Porque quando tudo acontece, eles acordam no mestre dizendo: Senhor, socorre-nos. E Jesus então levanta, questionando a fé, dizendo: homens de pequena fé, por que te apavoras? Por que estás ansioso? Por que estás inquietos? E então o Senhor levanta a sua voz, dando ordem ao vento: cala-te, e ao mar: acalma-te. E a Bíblia diz que imediatamente a tempestade cessou. E vamos seguir as informações, porque também no verso 24 do capítulo 8, segundo escreveu Lucas, vamos seguir, perdão, irmãos, Mateus 28. Irmão, pode lançar para mim o texto aqui para a gente fazer uma leitura dinâmica aqui e acompanharmos para caminharmos para o final? Mateus 8, 24. 8, 24? Isso. Mateus 8, a partir do 24. Diz assim: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse? Ou quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero ficar aqui nesse versículo, irmãos. E a pergunta é essa: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Entenda que quem fez essa pergunta eram os servos, eram os discípulos, eram aqueles que caminhavam com ele. E talvez nesta manhã precisaremos fazer a mesma pergunta: quem é esse? Quem é esse que restaura um lar destruído, uma casa, uma família? Quem é esse que cura uma pessoa dos vícios, que liberta uma pessoa dos vícios? Quem é esse que tira alguém do alcoolismo? Quem é esse que devolve a honra, que restaura a honra? Quem é esse que restaura o lar? Quem é esse que cura do câncer, pastor? Quem é esse que cura da ansiedade? Aleluia! Quem é esse que sara as feridas? Quem é esse? Ele é o Rei da Glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e está no meio. Entenda, irmãos, a segunda tempestade, ela tinha um único propósito: manifestar Jesus na vida dos discípulos e fazer com que eles o reconhecessem. Então, se por alguma razão se levantou uma tempestade em sua vida em algum momento, eu quero te dar uma boa notícia, querido. Essa tempestade é para que Jesus seja manifesto na sua vida. A tempestade é para que Jesus seja revelado por intermédio do seu testemunho, porque quando tudo acontecer, que você conseguir vencer e superar, e aqueles que já venceram e superaram em Jesus Cristo, que alguém se levantar, como os discípulos se levantaram perguntando: quem é esse? Você terá autonomia e autoridade para dizer: esse é Jesus Cristo Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre, amém. Esse é Jesus Cristo. Então entenda, irmãos, ainda que você tenha enfrentado tempestades, que o vento tenha vindo com ímpeto, tenha batido com força, entenda: eu não quero viver a primeira tempestade, quero estar em obediência a Deus. Isso não vai me livrar
da possibilidade de surgir uma tempestade. Mas ainda que surja, eu quero poder no final dizer: quem acalma a tempestade é o Rei da Glória, é Jesus de Nazaré. Só Ele é meu Deus nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos cantar um louvor, queridos, para a glória de Deus. Se a tempestade
Pai, o vento forte, Senhor, o mar bravio, mas Deus, eles decidiram tomar a decisão correta, Pai. É o que devemos fazer nesta manhã, clamar pelo Teu santo nome, chamar a Tua atenção, clamar pelo Seu favor, Pai, em nome de Jesus. Seja esse, Senhor, o intento do nosso coração. Tenhamos, Pai, em nome de Jesus, a capacidade, Deus, de clamar pelo Senhor nos dias das tempestades, nos dias das adversidades, que possamos buscar a Tua presença, confiando no Senhor, que Tu vai operar um milagre, que o mar vai cessar, que o vento vai se calar e que o Teu nome será glorificado. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, as tempestades que nos têm assolado, Pai, em Tuas mãos. Toma a nossa casa, toma, Deus, a nossa família, o nosso relacionamento, Senhor. Toma cada casal que aqui está, cada família representada, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, cada servo em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, opera um milagre, concede cura, Senhor, aquele que precisa ser curado, Pai. Abre uma porta para aquele que precisa, Senhor. Coloca de pé o que está caído, Senhor. Restaura o abatido, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência, Senhor, no meio das famílias. Opera um milagre em nossas casas e que nós possamos, ao final de tudo, Pai, glorificar o Teu nome, porque se formos perguntado quem é esse, nós diremos: é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter acalmado, Pai. Obrigado, Pai, por fazer o vento calar, Senhor. Já vivemos muitas tempestades e prevalecemos porque o Senhor estava conosco. Obrigado por acalmar o mar, Deus. Obrigado, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor tem operado em favor de nós. Muito obrigado. Que as palmas aplaudam o Senhor. Ele acalma o mar, irmãos. Ele acalma o mar. Vamos seguir, queridos, manifestando a nossa fé em Deus, num ato de fidelidade e obediência a Deus. Devolver ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, fazendo cumprir o que diz a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, no verso 10. Trazei todo dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mentira na minha casa. Sempre que falo, irmãos, sobre dízimos e ofertas, eu gosto sempre de trazer uma consideração. O dízimo e oferta, irmãos, é o combustível que auxilia esta obra. Deus em primeiro lugar, porque sem Deus nada se faz. Mas a fidelidade dos santos, irmãos, é a razão pela qual as portas permanecem abertas, para que os necessitados, para os que alcançados por esta revelação de Jesus Cristo, entrem por aquelas portas, tenham um lugar para estar, para se abrigar. Um dia eu precisei de uma casa, irmãos. Mais de uma vez eu precisei de uma casa, porque eu precisei de uma casa para conhecer e encontrar Jesus. E num dado momento que eu estava muito mal, eu precisei ser cuidado da casa. E então eu chego nesta casa, que tem se mantido de pé pela fidelidade dos santos. Então que nós possamos fazer esse momento, um momento de fidelidade ao Senhor. Eu vou pedir ao governo Marcelo para Jesus. Aleluia, Jesus está maravilhoso. Senhor, louvado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, nos deste, Pai. E como o Senhor fala em Malaquias 3:10, trazer glória a Deus, aleluia. Ofertas para a casa do tesouro. Esse é o mandamento. Mas sabemos que reconhecemos que estamos honrando a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, que abre porta, não nos desampara, Senhor. E aquele, Senhor, que não tem como dar o dízimo e a oferta, o Senhor é um Deus que pode abrir. E eu sei que